Olá, boa noite, eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel. Estou aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira para a gente continuar a nossa conversa, as nossas leituras e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje nós faremos a nossa leitura e as nossas considerações sobre o capítulo 3, mas não faremos sobre o capítulo 3 inteiro, faremos apenas um trecho ali dos versos 1 ao verso 12, que diz exatamente assim a palavra de Deus, que eu vou fazer uma breve leitura para você. Vamos lá? Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Obedecer ao Senhor, é o nome do vídeo, né? Obedecer ao Senhor faz sim todo bem à saúde, como está no verso 2. Viver segundo tudo aquilo que vem do céu, viver segundo a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, buscar sempre executar a palavra de Deus, observar em todo o tempo, sem dúvida alguma vai fazer muito bem para a nossa saúde. Inclusive vai ajudar a estender os nossos dias, porque eles serão melhor vividos com felicidade e com prosperidade aqui na terra. Mas não nos esqueçamos de que não existe uma garantia de que todos os nossos dias serão assim pacíficos, felizes, saudáveis e prósperos. Não, mas que sim, guardando a palavra e os mandamentos do Senhor, a gente tem a promessa de que com Ele, sem dúvida alguma, é melhor viver. Com Ele viveremos uma vida com felicidade, com prosperidade, com paz, né? E com alegria, apesar das adversidades e apesar dos desafios e das dificuldades, né? Viver uma vida com o Senhor é bem melhor do que viver uma vida sem Ele. E continuando a nossa reflexão, na continuidade dos versos fala sobre bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade são coisas que a gente tem que executar, né? A gente identifica na palavra e executa busca executar diligentemente. Mas veja, não é por uma obrigação, você é obrigado a ser bom e ser fiel. Não, mas a gente cria com a palavra essa necessidade de agir conforme o coração de Deus. Porque assim nós estamos agindo como queremos que nos façam. Porque até nisso o ser humano ele carrega, né, esse interesse. Veja, não é sobre fazer porque nós devemos fazer, não somos obrigados a fazer de forma alguma, mas todos gostam de ser tratados com bondade e fidelidade. Então, em cumprimento à própria palavra que diz que querendo nós o bem, façamos o mesmo primeiro, nós agimos assim como querendo que nos façam. E dessa forma, o Senhor ele se agrada. Ele é o primeiro a se agradar desse nosso esforço de ser sempre, né, estar sempre exercitando e buscando agir com bondade, sermos fiéis de todas as formas. E ele se alegra disso, sem dúvida alguma, né? Porque faz parte dos seus mandamentos e dos valores que vêm do céu. E segundo, nós agradaremos aos homens, porque qual é a pessoa que não se agrada de ser bem tratada e com fidelidade? Não é verdade? Não tem nem como contestar. Continuando as nossas reflexões pelos versos, a gente já vê, já entende, já enxerga ali no verso 5 uma grande pérola de sabedoria dentro desse capítulo 3,
Começa com uma palavra que ela é muito recorrente no Evangelho, ela é muito recorrente na palavra de Deus, justamente para que a gente aprenda a exercitar isso, que é a confiança. Confiança. O verso 5 ele diz assim, vou ler novamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Saiba o máximo que você puder de todas as coisas. Aprenda mesmo, aprenda tudo que você tem curiosidade de saber, tudo aquilo que te interessa, tudo aquilo que faz você ficar curioso. Isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente e vai ajudar você de muitas formas a viver a vida. Muitas formas, mas o ensinamento é justamente não se apoie somente nisso. Por que eu falo de aprender e o verso começa com confiar? Porque quanto mais você sabe, muitas vezes você fica mais seguro, você tem mais propriedade de tudo aquilo que você fica num outro nível do que aquele que não sabe tanto, né? E apesar de tudo aquilo que você conhece e que você sabe, que você já viveu e já experienciou, apesar de tudo aquilo que você carrega dentro de você mesmo de conhecimento, escolha confiar no Senhor. E tem situações onde confiar no Senhor e compreender a situação e usar o que sabemos são caminhos diretamente opostos. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que tem a autonomia, acha que tem a propriedade e acha que tem a solução, o poder de solucionar nas nossas mãos. Mas, muitas vezes, e na maior parte do tempo, em todo o tempo, confiar é a primeira ação que nós temos que ter. Confiar no Senhor sem reservas, confiar no Senhor sem medo, confiar no Senhor sem nenhum tipo de apreensão e confiar no Senhor sem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E aí por que isso? Primeiro que a gente está negando a nós mesmos, negando tudo aquilo que nós achamos que nós somos, né? De inteligente, de importante e de seguro, para confiar no Senhor que é infinitamente mais do que nós somos. E segundo, nós erramos muitas vezes. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas. Muitas vezes a gente julga as pessoas e as coisas e as situações precipitadamente, né? Muitas vezes a gente é induzido, muitas vezes a gente julga com aquilo que a gente tem nas mãos, julgando que é tudo aquilo que aconteceu e na verdade falta uma parte de informação. Mas existe um que não falha, existe um que não erra, existe um que não julga precipitadamente, existe um que jamais faz um julgamento às pressas ou até com interesse próprio, né? E esse é o Senhor. Então, em oração ao Senhor e pedindo ao Senhor que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, se faça nas nossas vidas, e colocando também, né, diante do Senhor tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e colocando ele, principalmente antes das coisas acontecerem, durante o acontecimento das coisas, ou planos ou ideias, e depois, ou seja, em todo o tempo, nesse aspecto a gente reconhece que o Senhor está nos nossos caminhos, ainda que, nossa Camila, mas o Senhor disse que está conosco todo o tempo. Por que você está falando isso? Que a gente precisa reconhecer? Porque nós nos esquecemos. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor está conosco. Então, quando nós reconhecemos e fazemos esse exercício, né, de buscar e de confiar e de colocar diante dele tudo aquilo que vai ser executado, tudo aquilo que vai ser feito, tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que nós nem sabemos que precisa ser feito, porque tem muitas situações que nós vivemos que é assim, nós nos lembramos todos os dias mesmo, como exercício diário, né, que Deus, a certeza de que Deus em todos os aspectos da nossa vida, Ele consegue alcançar, Ele consegue ajudar, Ele consegue inspirar, Ele consegue tocar, porque Ele é Deus. E nessa frequência de reflexão que a gente já foi seguindo os versos que aqui estão no texto, creia que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Muda completamente a dinâmica do dia e da vida. Porque se alguém... E aí eu vou fazer o seguinte exercício. Porque se alguém te prejudica e você naquele momento não vive pelo código dos céus, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece os valores e os mandamentos do Senhor,
Se alguém te prejudica, você reage. De alguma forma, você reage. Mas, num outro contexto, se alguém te prejudica e você vive pela palavra de Deus, você vive buscando a palavra de Deus sendo viva na sua vida, você vive executando, buscando executar a palavra de Deus, né? Você vive pela dinâmica dos valores dos céus, você não se defende como as pessoas se esperam, você não reage como as pessoas esperam. Mas a sua reação é buscar os pés do Senhor. A gente fala muito isso, né? Se lançar aos pés do Senhor, porque tem situações que é realmente assim, é como se a gente se jogasse, né, aos pés do Senhor. A reação é essa, é buscar no Senhor a ação correta. É buscar no Senhor a reação correta. E essa reação é uma reação como as pessoas jamais imaginam, né? Muitas vezes, inclusive, o Senhor, ele intervém nas situações por nós. E como intervém, né? Muitas vezes, de diversas maneiras. E não pense que nós, por muitas vezes, não reagirmos, né? Não nos colocarmos ali num momento de reação, de resposta, a gente que crê no Senhor Jesus, a gente é omisso. Não, não somos omissos, mas nós somos submissos ao Senhor. Porque Ele é maior do que todas as coisas e do que todas as situações. E no tempo oportuno, tudo se esclarece, tudo se conserta. E Ele nos capacita conforme o seu plano perfeito. Então, é compreender que tudo aquilo que acontece não é aquele ato isolado que merece uma resposta. Tudo tem um motivo, um porquê, uma consequência, uma causa. Tudo tem um lugar e um propósito. Tudo tem um propósito no plano de Deus. Então, nós reagimos, buscamos o Senhor que conhece o plano perfeito. Nós não reagimos àquele ato isolado. O escritor de Provérbios, aqui ainda nesse capítulo, ele nos aconselha, né? Que diante de todas essas coisas que a gente tem visto até aqui, é muito fácil, né? Principalmente em questão de conhecimento e sabedoria, a gente se orgulhar de nós mesmos, né? E a nossa arrogância, a nossa vaidade crescer. Então ele nos dá esse alerta, né? Que não nos envaideçamos, né? Que não fiquemos orgulhosos ou arrogantes, mas que sempre lembremos a razão da nossa esperança. Que sempre lembremos do Senhor e respeitemos e amemos e temamos o Senhor, poderoso Deus, buscando em respeito e em temor a Ele, sempre nos afastar de tudo aquilo que é mal, de nos preservar de tudo aquilo que é mal e não deixar o orgulho e a soberba crescer no nosso coração. E aí também, ali já caminhando um pouquinho mais para o final dos nossos versos de reflexão, eu queria comentar com você nesse momento mais um verso que fala sobre um assunto que é muito polêmico agora no nosso tempo, né, na modernidade, e que está lá no verso 9, que estimula a honra ao Senhor, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E aí no verso 10 ele continua: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Veja, o exercício é a honra, mas o exemplo é monetário, é físico. Então, por isso a polêmica, né? Mas o Senhor, efetivamente, você vai concordar comigo, o Senhor, ele não precisa do nosso tempo para ser Deus. Ele não precisa da nossa oração para ser Deus. E ele não precisa do nosso dinheiro para ser grande em poder, porque ele é Deus. Ele está acima de todas essas coisas. E, inclusive, essas coisas são algumas de todas as outras coisas que foram criadas por ele. Mas, quando honramos o Senhor com as nossas primícias, por exemplo, quando a gente acorda, ao invés de já descer da cama e começar o nosso dia, a gente para naquele momento, muitas vezes sem nem tocar o chão, e já faz uma oração agradecendo a Ele pelo dia, antes de começar efetivamente o dia, que já começou tecnicamente, isso é uma honra, nós estamos honrando Ele com a nossa primícia do dia. Quando a gente trabalha, né, e ofertamos o fruto do nosso trabalho a Ele, de que forma? Da forma como diz o texto, devolvendo em gratidão a oferta, né, a oferta para o auxílio do trabalho do Evangelho. Então, quando a gente faz a oferta em valor, né, a gente está devolvendo recurso, uma parte do recurso, em
objeto de gratidão, em forma de gratidão por ter recebido aquela oportunidade, por ter recebido aquela renda, por ter recebido, né, essa oportunidade realmente de trabalhar e de servir, e devolvendo esse valor. Veja, novamente, o Senhor ele não vai ser mais ou menos Deus se nós ofertarmos as nossas primícias, mas quando nós devolvemos em gratidão a oferta que nós temos em mãos, física, monetária, de tempo, enfim, de carinho, de oração, para auxílio do trabalho, do evangelho, nós estamos demonstrando que nós amamos e respeitamos de todas as formas que podemos. Nós estamos demonstrando que nós amamos e respeitamos o Senhor com tudo aquilo que nós temos e de todas as formas que nós podemos. Se talvez isso ficou um pouco confuso para você até aqui, eu posso inverter a situação e aí talvez fique um pouco mais claro. Imagina que há alguém que se preocupa tanto contigo e ama tanto você que quando acorda, prioriza você, você é a primeira pessoa que a pessoa fala no dia. Né? E que durante o dia a pessoa faz questão de estar sempre conversando com você sobre algum assunto, se preocupando contigo como está correndo o seu dia. É uma pessoa que sempre se preocupa em incluir você em todos os planos que ela faz, se preocupa em te respeitar, se preocupa em considerar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, todos os seus motivos, que se importa com você de uma forma completa. É aquela pessoa que busca te agradar em tudo aquilo que ela pode. Em tudo, em tudo. Isso não é amor? Isso não é zelo? Não é uma demonstração de afeto, de respeito, de fidelidade? É exatamente isso. É exatamente isso. Se amamos efetivamente ao Senhor, a gente tem aí a oportunidade de honrá-lo agindo como quem o ama, né? E a promessa dele nesse versículo, ainda que o Senhor não nos honre apenas com recursos, né? Mas aqui foi o exemplo para que a gente pudesse entender, né? A promessa dele nesse versículo é que quem o honra, ele assim o honraria também, porque isso o agrada. Na sequência, a gente segue para a questão da correção do Senhor. Eu considero aqui um prévio encerramento, porque a gente acaba nesse verso para continuar na próxima quinta-feira, se eu permitir, mas o autor ele começa a falar sobre correção ali nos versos 11 e 12 e falar para não rejeitarmos a correção do Senhor, porque o Senhor repreende, né, aquele a quem ama, assim como um pai faz com o filho que quer bem. O recado é simples e curto: não seja mimado. Não seja mimado, porque a vida não é sobre dar tudo certo e sobre a gente receber tudo que a gente quer sempre. Somos adultos, Camila, sabemos disso sim, mas a gente se esquece e a gente se frustra quando as coisas começam a dar errado ou quando elas não dão certo sempre, né? A gente se frustra, porque a gente espera que tudo dê certo sempre. Mas esse verso é para lembrar a gente que a vida não é sobre isso, porque nós não somos perfeitos e irrepreensíveis, nós buscamos acertar sempre, mas nós falhamos, e que sim, nós seremos corrigidos quando estivermos incorretos, nós seremos repreendidos quando estivermos no caminho do erro, e que isso tem um valor maior do que os dias sem repreensão, porque significa que se o nosso caminho está sendo distanciado do caminho do Senhor e da verdade, nós, como filhos amados do Pai, a quem Ele quer ver bem e no caminho correto, Ele repreende para que a gente volte. Ele repreende e nos corrige para que a gente insista no caminho correto e persista. Então, essas foram todas as minhas reflexões desse terceiro capítulo do livro de Provérbios, dos versos 1 a 12. Continuaremos, se assim o Senhor permitir, a leitura e a reflexão dos demais versos lá na próxima quinta-feira, na próxima semana. E eu de todo o meu coração desejo que essa palavra ela tenha sido uma grande bênção para você. Agradeço muito a sua companhia até aqui. Que Deus abençoe a sua vida.